e como que as células utilizam essa energia através da quebra da glicose, né, e de seus monômeros dos carboidratos através do processo de glicólise. Esse slide, então, é comum a vocês, nós já vimos ele na aula passada, e vimos também que através desse processo da glicólise, nós temos elementos que são altamente energéticos, né? Eles carregam essa energia desse material na forma de NADH2 e também são seus produtos entram na mitocôndria através da parte da respiração aeróbica, né? No processo de respiração aeróbica, e participam do ciclo de Krebs, formando mais esses compostos, FADH2, NADH2, alguma coisa de ATP, e que esses compostos energéticos, então aqui em azulzinho e em roxinho, entram na cadeia respiratória, gerando ATP. Vimos também nesse slide que alguns livros trazem um cálculo clássico, com um total de 38 ATPs para cada molécula de glicose que entra nessa história, mas vimos também que, na verdade, nós temos 32 ATPs. A aula de hoje, então, traz para vocês luz nesse aspecto, né? Por que uns livros são 38, por que alguns livros são 32? Então, eu vou explicar para vocês, nos slides agora para frente, por que isto acontece, assim como a gente vai falar também das reações do ciclo de Krebs, das reações da cadeia respiratória, e de outras formas de como a gente consegue, então, energia através não só dos carboidratos, como é essa tela que a gente está vendo, mas também através das proteínas e dos aminoácidos, beleza? Então, vamos para frente. O ciclo de Krebs, gente, também chamado de ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo do ácido cítrico, por ser o primeiro produto a ser formado, é uma série de reações em que nós temos um substrato que, através de uma reação enzimática, gera um produto que passa a ser o produto da próxima e assim por diante, sucessivamente, refazendo o início do ciclo, que começa aqui com a reação da acetil-CoA com o ácido oxaloacético, formando, então, o ácido cítrico, que seria o nosso primeiro produto desse ciclo, né? Então, essas reações, esses passos aqui que acontecem, são, na verdade, um ciclo, como vocês estão vendo na figura, né? Então, eu tenho um produto, né, através de uma reação que vai conjugar com esse acetil-CoA, que foi gerado na reação anterior, né, da quebra lá do piruvato, da oxidação desse material, e aí, então, esse acetil-CoA, junto com ácido oxaloacético e uma enzima, formam, então, esse produto inicial que vai sendo, então, vai acontecendo de forma cíclica, né? Então, o ácido pirúvico, ou o piruvato da nossa reação da glicólise, ele é quebrado, formando aqui um NADH, liberando acetil-CoA. Essa acetil-CoA com o ácido oxaloacético contém os carboninhos, 4 mais 2, 6, formam o nosso primeiro produto, que é o ácido cítrico, que através de uma nova enzima forma mais um NADH2, liberando aqui um gás carbônico e formando um produto agora de 5 carbônicos, que é o ácido cetoglutárico ou alfa-cetoglutarato. Esse produto, através da reação com outra enzima, né, na verdade agora virou um substrato com a enzima, vai gerar uma molécula de ATP e mais um NADH2, formando o ácido succínico. Observem que a gente vai perdendo CO2 e diminuindo o número de carbonos. A transformação do ácido succínico ou seu sal, o succinato, vai formar o ácido málico, com a transformação aí de uma molécula de FAD para FADH2, carregando então esses elétrons, liberando uma molécula de água, que por sua vez o ácido málico, pela ação de uma outra enzima,
vai formar o NADH2 e o ácido oxaloacético, que é aquele primeiro que vai reagir com outra molécula de acetil-CoA. O que a gente não deve esquecer? Não devemos esquecer que são dois ácidos pirúvicos que são formados daquela molécula de glicose, tá? Então, na verdade, eu vou ter sempre duplicado esse meu processo para cada molécula de glicose que entra na reação de glicólise, certo? Então, eu vou ter sempre 2 acetil-CoA que vão formar no final da nossa história, no final do nosso ciclo de Krebs, 4 moléculas de CO2 sendo liberadas, 6 de NADH e 2 de FADH2, que são produzidas através das reações de oxirredução. E 2 moléculas de ATP. Percebam que a gente não tem muito ATP formado no ciclo do ácido cítrico, né? No ciclo de Krebs. Mas nós temos bastante dessas pilhas energéticas que são o NADH2 e o FADH2, tá? O NADH e o FADH2, que a gente já vai ver como é que eles transformam isso, como é que isto vira ATP na nossa história. Esse outro slide traz para vocês a mesma coisa que a gente viu, né? Então, do piruvato para acetil-CoA, eu tenho um NADH, liberação de um CO2, formação do acetil-CoA e a entrada no ciclo do ácido cítrico. Então, se eu quiser saber quantos ATPs o ciclo de Krebs produz, eu posso começar ou contando daqui, da formação do ácido cítrico, posso contar no total, desde lá, do produto da minha glicólise, né? Ou a partir aqui do piruvato em diante, tá? Então, alguns livros contam a partir do piruvato, outros contam a partir da entrada propriamente do ciclo de Krebs. Vai depender como a pergunta vai ser feita para vocês, tá bem? E lembrando sempre aqui o cálculo para quanto que um NADH2, né, vai produzir de ATP e quanto que um FADH2 vai produzir de ATP no final aí da nossa história. Então, gente, depois que esse processo acontece, depois que o ciclo de Krebs acontece, a nossa próxima etapa é a chamada fosforilação oxidativa. Mas por que tem o nome fosforilação oxidativa? Porque acontece na presença de oxigênio dentro da mitocôndria com a geração de ATP. Mas como que esse ATP é formado? Esse ATP é formado através da oxidação do NADH, que vai liberar elétrons. E essa oxidação de NADH e também do FADH vai acontecer dentro da mitocôndria e entre as cristas mitocondriais. Então, o que a gente tem nessa figura? Nós temos a mitocôndria com aquelas 2 membranas e a parte interna da mitocôndria. Estão vendo que está desenhado aqui em branquinho. Nessa parte interna, no citosol mitocondrial, é que vai acontecer, então, esta passagem. Esse NADH, na verdade NADH2, né? Ele vai transferir esses elétrons para entre, né, essa crista mitocondrial, entre essa membrana mitocondrial. E ao transferir isso, ele joga para a membrana intermediária, na verdade, para esse espaço intermediário, hidrogênios. Então, nós temos a membrana externa, o espaço intramembranas, a membrana interna e o espaço dentro da mitocôndria. Essa passagem de hidrogênios força, então, esse fluxo. E o que vai acontecer? Vamos calcular aqui para o NAD. O NADH2, quando ele é convertido para NAD, né? Então, ele joga para o meio externo um total de 10 hidrogênios, através dessas bombas de hidrogênio, tá? Então, ocorre essa jogada de hidrogênio, acumulando hidrogênio neste meio. Então, eu estou falando de bomba, eu estou falando de transporte ativo. As bombas jogam o hidrogênio por espaço entre as membranas, e esse fluxo de hidrogênio para cada NADH2 é um total de 10 hidrogênios. E o que acontece com esse hidrogênio? Bom, conforme ele vai acumulando aqui,
ele depois tem que passar por uma outra proteína, que é a proteína ATPase, ou seja, aquela proteína que vai fazer o ATP. Do lado dela tem essa outra proteína em verdinho que vocês estão vendo aqui, ó. E o que essa proteína faz? Percebam, eu tenho 10 hidrogênios. Essa primeira proteína verde, quando eu jogo 3 hidrogênios de volta para dentro da mitocôndria, eu trago junto um fosfato e um hidrogênio por esta proteína verdinha. Para cada fosfato que entra, um hidrogênio entra. E para cá entram de volta 3 hidrogênios. Então, calcula comigo. Quanto que eu tinha aqui? 10. 10 entraram para uma molécula de NADH2. 10 entraram. Quantos estão saindo numa primeira etapa? 4. 3 pela laranja e 1 pela verdinha. Quantos sobraram? Se eram 10, entrou 4, sobraram 6. Cada vez que esse hidrogênio entra com essa bombinha paralela aqui, com essa proteína paralela, a bomba de formação, a ATPase, nós temos então uma entrada de fosfato que vai ser convertido com o ADP, formando o ATP. Então, por isso que a gente diz que um NADH gera 2,5 ATP. Mas da onde que está saindo esse 2,5, professor? Olha lá, vamos de novo no cálculo. 10 hidrogênios, entraram 4, formaram um ATP. Bota aí no dedo 4. Sobraram quantos hidrogênios que tinham entrado dos 10? Sobraram 6. Vai entrar mais 4. Vai formar mais um ATP. Quantos ATP você tem agora? 2. Quantos hidrogênios você já consumiu? 8. Então, se eu tinha 10 e já consumi 8, eu só tenho 2. Se cada 4 forma um ATP, 2 formam meio. Então, a gente tem 2,5 ATP sendo formado, ATPs sendo formados para cada NADH2 que é oxidado. Beleza? E no FAD? No FAD, se eu tenho 10 para fazer 2,5, no FAD eu faço 1,5, então eu tenho 6 hidrogênios que são jogados para a membrana durante a oxidação do FADH2 e depois retornam esses 6 na forma de 1 ATP e meio para o FAD, certo? Então, essas proteínas que estão na membrana plasmática, na membrana interna da mitocôndria, elas fazem esse trabalho. Qual é esse trabalho? De jogar hidrogênio, né? De formar, de oxidar o NADH ou o FADH e trazer de volta o hidrogênio que foi para fora com aquele fosfato para rejuvenescer, né? Renaturar o ADP na sua forma de ATP. Renaturar não é bem a palavra, né? Mas é, na verdade, retransformar, fazer novamente do ADP um ATP e assim gerar energia para a nossa célula. Então, é assim que funciona. Nós temos, então, esses complexos de proteínas que nós chamamos de complexo 1, o complexo 2, o 3, o 4, o 5 e a proteína ATP sintetase ou ATP sintase, que é a que forma a molécula de ATP, tá? Nesse trabalho aqui não está desenhado a proteína acessória que traz o fosfato junto com o hidrogênio. Mas o que tem de interessante aqui que eu preciso saber desse slide? Eu preciso saber que para o NADH2 funciona o complexo C1, o C3 e o C4. E para o FADH2 funciona o C2, o C3 e o C4 para, né, e todas elas, claro, usam a ATP sintase para a formação, então, das novas moléculas de ATP, certo? Então, é isso. Então, a cadeia de transporte de elétrons, né, também chamada de fosforilação oxidativa, porque eu estou trazendo fosfato que foi quebrado em outras reações e trazendo junto os hidrogênios que saíram nessa reação de oxi, e daí fosforilação oxidativa, né, oxirredução, para formar novas moléculas de ATP. Então,
trabalho da fosforilação oxidativa é essa, o trabalho da cadeia de transporte de elétrons é esse. É um grande objetivo de ATP. Percebam que FADs e NADs operam com a produção muito maior de ATP do que a própria glicólise, do que a própria atividade do ciclo de Krebs, tá? Mas, gente, um ponto que é chave nesse processo todo aí de formação de ATP que a gente está vendo é centrado nessa moléculazinha importante que é a acetil-CoA. Falei para vocês na aula passada que a gente ia falar muito da acetil-CoA, né? Então, a acetil-CoA ela é gerada lá da quebra do piruvato que entra na mitocôndria. Essa acetil-CoA pode formar esse citrato que pode voltar a ser acetil-CoA, né? Nós temos acetil-CoA formada também dos processos de beta-oxidação, que é o que a gente vai ver agora. Então, a acetil-CoA, ela participa de várias reações, né? A beta-oxidação que vem lá dos nossos lipídios, da quebra do glicerol e ácidos graxos. E vamos ver agora como é que acontece isso. E essa acetil-CoA colabora, né? Participa do ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs tem uma importância incrível, que é o quê? Juntar essas acetil-CoA que estão sendo formadas de tudo que é lugar aí, que vocês estão vendo nesse slide, e formar, a partir dessa acetil-CoA, esses compostos intermediários, gerando NADs e FADs para fosforilação oxidativa, chamada também de cadeia respiratória, né, que é a geração em massa de ATP para a célula. Então, vamos ver agora como é que esses ácidos graxos também produzem energia. Como é que a quebra desses triglicerídeos, né, que é o lipídio de função energética para a célula, também forma essas acetil-CoAs para nós. Não vou esquecer de dizer para vocês que nesses slides de ciclo de Krebs eu não botei de propósito o slide com o nome das enzimas que atuam no ciclo de Krebs. Por quê? Porque faz parte da formação de vocês, da busca ativa de vocês agora, completar esses slides com quais são as enzimas em cada uma das cadeias, beleza? Então, busquem isso, porque isso também é importante para essa aula de hoje, tá? É uma busca ativa para complementar a nossa aula. Mas voltando aí para os lipídios, os triglicerídeos também, né, que são os lipídios de função energética, produzem energia e produzem energia quebrando a cadeia carbosa ácidos graxos e formando a acetil-CoA, que vai contribuir lá para o ciclo de Krebs. Então, como é que isso é feito? A oxidação desses ácidos graxos de cadeia longa parte de ser, então, né, faz parte como uma via central para a produção de energia. Nós falamos já na aula de lipídios que os ácidos graxos são aqueles que produzem muito mais energia. Por quê? Porque produzem muita acetil-CoA. Então, é por isso que a gente diz isso. E vocês já sabem como acontece esse cálculo, essa formação dos FADs e dos NADs e essa contagem. Então, para cada ácido graxo, nós vamos ter, então, a formação de moléculas de acetil-CoA. Então, se eu imaginar um triacilglicerol, eu vou quebrar esse triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos vão formar acetil-CoA, que vão fazer parte no ciclo de Krebs, formando NADs e FADs. E o glicerol vai ser quebrado, formando piruvato. E o piruvato, vocês já sabem que é depois quebrado por uma enzima específica, que vocês vão ver qual é o nome dela, e que vai formar acetil-CoA, que também vai colaborar para o ciclo de Krebs, tá? No caso da quebra do glicerol para piruvato, nós temos algumas inconveniências, que é a formação da dihidroxiacetona como um desses metabólitos intermediários. Na aula de metabolismo de lipídios, vocês vão entender melhor, é uma aula que está mais para frente. Mas qual é o inconveniente de formar energia
a partir de lipídios, né? Vocês estão vendo aí corredores de elite e que eles estão no seu metabolismo gerando energia para que os músculos funcionem. Energia principalmente dos carboidratos, mas que também pode ser gerada a partir da quebra de lipídios, a depender de como tem sido a dieta desses indivíduos. Então, vamos lá. Se eu formo energia a partir dos meus triacilgliceróis, se eu formo energia a partir dos meus lipídios, eu gero esse subproduto de hidroxiacetona. E o que ela é? Ela é um metabólico que leva ao risco de acidose metabólica, tá? Então, esse é um problema, vocês já viram falar da acidose metabólica, o que ela pode causar, né? Nossas primeiras aulas de bioquímica. Então, esse é um dos riscos, tá? Mas eu posso formar, sim, energia a partir de triacilglicerol. Então, o glicerol para o piruvato, né, vai formar acetil-CoA e as cadeias de ácidos graxos vão ser quebradas através de reações de beta-oxidação. Então, nós temos aqui um exemplo de um ácido graxo de 16 carbonos, e ele, a cada quebra, vai formando ácidos graxos com menos carbonos. Percebam que sempre tirem par. Por quê? Porque acetil-CoA são 2 carbonos. Então, cada quebra desse ácido graxo, eu tenho uma liberação de acetil-CoA e a formação de um ácido graxo de menor cadeia, até que no final eu tenho a liberação do último acetil-CoA e a formação pura de um acetil-CoA. Esses acetil-CoAs que são formados entram para o ciclo de Krebs e vão formar, então, os seus FADs e os seus NADs. Então, ao final desse processo todo, eu tenho, para cada acetil-CoA da beta-oxidação, que vai para o ácido graxo, que vai produzir 3 NADH, 1 FADH e 1 ATP para cada acetil-CoA. Com esse ciclo todo, eu tenho 8 acetil-CoA sendo formados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente pode calcular um total, né, de 31 NADHs, 15 FADHs e 8 ATPs. Se quiser, pausa o vídeo agora e refaça esse cálculo comigo, tá? Então, além, né, desses formados aqui, eu tenho também um FADH e um NADH que vão entrar também direto. Se cada NADH vale 2 ATPs e meio e o FADH vale 1,5, então, ao final da beta-oxidação desse ácido graxo, nós temos um total de 108 ATPs para cada mol desse ácido palmítico, né? Então, é muito ATP formado pela beta-oxidação, muito mais do que de uma única molécula de carboidrato. Mas eu também, gente, não tiro energia unicamente de carboidrato e eu não tiro energia unicamente de lipídios. Nós também tiramos energia através das proteínas. Então, as proteínas, elas podem ser transaminadas, né? E podem ser desaminadas. Então, o piruvato, por exemplo, no fígado, através da reação de transaminação, vai formar para mim o aminoácido alanina. E o que a alanina pode me dar de energia? Sim, a alanina pode fornecer energia para nós, assim como o glutamato, por transaminação, forma o alfa-cetoglutarato. Estão lembrados desse nome? Alfa-cetoglutarato, onde é que a gente encontra ele? Lá no ciclo de Krebs, exatamente. Então, olha esse slide aqui interessante, ó. Nós temos no fígado o piruvato, que vai formar glicose e que vai fornecer energia para os músculos. Lá nos músculos, essa minha glicose, né, vai gerar piruvato novamente, através da etapa de glicólise.
esse piruvato vai sofrer transaminação e vai formar alanina. Essa alanina no músculo pode sair do músculo pela corrente sanguínea e voltar ao fígado. E no fígado, agora por desaminação, vai formar um composto que é ruinzinho para nós, que nós vamos eliminar lá pelo sistema renal. E essa, então, alanina desaminada se transforma novamente em piruvato, que se transforma novamente em glicose. Estão vendo que interessante que é? Então, as proteínas, né? Os aminoácidos das proteínas também formam esse ciclo que é alimentado, então, de glicose e refeito em piruvato, alanina novamente em piruvato e piruvato em alanina e ciclicamente alimentando a nossa vida aí de energia para que as nossas células possam fazer as suas funções, tá bem? Então, uma dieta muito rica em proteína vai gerar também muito composto intermediário, que não é legal. Uma dieta muito rica em lipídio vai ter a questão da acidose metabólica. E uma dieta rica em carboidrato pode também ter um armazenamento desse açúcar, que não é completamente queimado, e guardado também na forma de gordura. Então, vamos cuidar com o que a gente come e vamos tentar trabalhar dentro daquele limite que é o que o meu corpo precisa e o quanto que eu consigo gastar dessa energia, né? Não quero ninguém magrinho, não quero ninguém gordinho, quero todo mundo saudável, consumindo e gastando aquilo que o corpo precisa e que o corpo necessita, evitando as doenças, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula que trabalha um pouco aí do metabolismo no geral, e um grande beijo para todos. Não esqueçam de fazer a busca pelas enzimas do ciclo de Krebs, é importante para fortalecer o conhecimento de vocês e fazer aquele cálculo ali, refazer aquele cálculo que eu fiz para ver se está direitinho. Grande beijo para todos, todas e todes, amo vocês.